É muito comum aqui no canal, eventualmente, né, claro que não é toda hora, mas aparece aqui alguém perguntando sobre a questão de estar registrado ou não estar registrado, se tem direito a alguma coisa ou não tem. Nós nesse vídeo vamos estar falando sobre essa questão do trabalho sem registro, até porque muitos empregadores faz opção por isso, por falta de verba, né, ou por estar começando um negócio e tudo mais. Outros até por falta de conhecimento, porque entende que algumas situações são relações de prestação de serviço autônomo e tudo mais. Então também existe aí uma contratação PJ, mas nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão de como funciona e aí entender como é que funciona a questão do vínculo, se é autônomo, se não é, se pode ser PJ também, se pode não ser. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim você vai estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. É aquele lembretezinho rápido para quem tem gato e tem cachorro. Precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Para que a gente possa entender essa situação, principalmente essa questão trabalhista, que é muito importante, muita gente tem prejuízos oriundos dessas relações que nós estamos falando. Então, para que a gente entenda se pode trabalhar sem registro ou não, se a relação é de prestação de serviço autônomo ou não, ou até mesmo se é PJ, existe uma jurisprudência, né, um entendimento na justiça, que se existir os requisitos do vínculo empregatício, de maneira nenhuma pode-se fugir dessa situação e vai ter um reconhecimento. Então, quais são esses requisitos? Subordinação. Então, se existir uma subordinação, aquela pessoa ela executa serviço mediante a subordinação, é o primeiro ponto. Onerosidade, receber, principalmente como se recebe todo mês, um valor fixo todo mês. Então, onerosidade, salário. Então, já o segundo requisito. Pessoalidade, tem que ser aquela pessoa exclusiva que presta o serviço. E habitualidade, aquela questão de ser vários dias, cumprimento de jornada de horário, de jornada de trabalho, etc. E aí você pode verificar que já existe aí os requisitos que definem o que é uma relação com o vínculo empregatício. A relação com o vínculo empregatício, ela faz o quê? Ela gera ao trabalhador o direito de recebimento dos direitos trabalhistas. E quais são esses direitos? Assinatura na carteira, direito previdenciário, vai ter os recolhimentos do funcionário, na questão da previdência, mas vai ter que ter o recolhimento da parte patronal, que é a parte da empresa, tem o FGTS, 13º salário, férias e assim por diante, etc. Então, o que acontece? Via de regra, se a pessoa ela trabalha sem registro e depois tem um reconhecimento de vínculo empregatício, o trabalhador ele vai ter que fazer o registro na carteira de trabalho, fazendo registro na carteira de trabalho, vai ter que fazer o reconhecimento e o pagamento de todos esses direitos. E, via de regra, quando acontece isso, o valor é muito alto. Mas, como a gente está falando de trabalho sem registro, não pode existir trabalho sem registro? Pode existir alguns trabalhos que são os trabalhos com prestação de serviço autônomo, PJ, né, que aí você contrata uma empresa para você fazer um contrato e essa empresa prestar um determinado tipo de serviço. Mas qual é a relação? Que relação é essa? O que define essa situação? Então, se a gente tem os requisitos do vínculo empregatício, a gente tem que entender que é justamente o contrário, né? Então, não existe subordinação com o empregador, com aquela pessoa que contrata. Essa pessoa que é contratada, ela vai decidir da melhor forma, ela que decide o que vai fazer, qual horário que vai fazer, a forma que vai fazer, ou então o contrato. E, normalmente, não tem aquela questão da pessoalidade, vocês têm que ser aquela pessoa específica. Quando você contrata com um autônomo, ele pode trabalhar, um funcionário dele pode trabalhar para fazer essa situação. Então, e uma outra questão também importante, que é a eventualidade, não é uma coisa habitual, entendeu? Então você está dentro daquela questão de não ser subordinado, então define como é que vai ser essa prestação, principalmente através de contrato, mas seja uma situação que ela seja eventual e não habitual, e não rotineira. Então, dadas essas situações, toda vez que tiver a situação de fato, existir os requisitos do vínculo empregatício, esses requisitos eles vão prevalecer sobre a questão do documento. Muitas das vezes, as pessoas trabalham com vínculo empregatício com documentação como se fosse contratada como autônomo ou como uma PJ. Então, nesses casos, se for justiça e for provada essa situação, o que vai prevalecer vai ser o quê? Vai ser o que é de fato, o que está acontecendo no momento. Se o que está acontecendo no momento for
vínculo empregatício, vai ter reconhecido, vai ter que pagar a indenização, vai ter que calcular aquilo tudo e via de regra fica muito caro. Então é bom, né, o empregador, na hora de contratar, ele ficar atento a esses detalhes.